pessoal, bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Cristina Isaac Nagarra Olguefer. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante na engenharia de software moderna, que é basicamente o gerenciamento baseado em evidências. É o tópico 4 da atividade ativa, baseado nas aulas 12 e 14 da disciplina Tópicos Especiais em Engenharia de Software. Então, para início de conversa, a gente precisa definir o que é o gerenciamento baseado em evidências. O gerenciamento baseado em evidências ele é uma abordagem onde as decisões de gestão elas são tomadas com base em dados reais e mensuráveis, e não apenas em intuição ou achismo. No contexto do desenvolvimento de software, isso significa basicamente usar uma métrica, ou seja, pegamos dados quantificáveis, e por meio deles é possível decidir como organizar o trabalho, como melhorar resultados e como identificar problemas com antecedência. Essas métricas, elas nos ajudam diretamente a gerenciar os 4 P's. Mas o que são os 4 P's? Os 4 P's, eles são pessoas, produto, processo e projeto. Ou seja, eles orientam decisões, como por exemplo, como a equipe trabalha, como o software é desenvolvido, como o processo é conduzido e como o projeto se mantém dentro do prazo e do orçamento. E assim a gente começa a refletir como as métricas elas ajudam esses 4 P's. Mas para poder falar sobre como as métricas ajudam, eu vou ter que falar um pouco sobre os 4 P's em si. O P1, que são as pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente está se referindo à equipe de desenvolvimento, que são os programadores, os designers, os testers e assim por diante. As métricas, elas ajudam a entender como a equipe está saindo em alguns aspectos, como por exemplo a velocidade, quantas funcionalidades são concluídas por sprint, a taxa de defeitos, que são a quantidade de erros, e até mesmo o engajamento, como que os membros estão participando do processo das decisões. Por meio desses dados, é possível identificar os gargalos, como, digamos, um desenvolvedor tendo muitas dificuldades em seu projeto ou uma equipe cometendo muitos erros, indicando que pode ser necessário mais treinamento, um apoio ou até mesmo uma revisão de tarefas. Aí o P2, que é produto, o produto ele é o software em si. As métricas elas ajudam a avaliar se o software ele tem qualidade, se é fácil de manter e se ele atende às expectativas dos usuários. Como, por exemplo, é essencial ter uma cobertura de testes, que é quanto do código ele está protegido por testes automáticos, tem que ser analisada a complexidade do código e o tempo de resposta do sistema. Essas medidas elas são essenciais para garantir que o software seja confiável e preparado para evoluir no futuro. O nosso P3, que é o processo, ele é um conjunto de métodos usado pela equipe. Eu posso citar, por exemplo, o Waterfall, o Kanban, o Scrum. E essas métricas do processo ajudam a medir o quão eficiente ele é, como, por exemplo, o lead time, o cycle time, a taxa de defeitos e tudo mais. Por meio dessas métricas, é possível indicar se o processo ele é ágil ou se existem etapas que estão causando atrasos e retrabalho. E o P4, que é o projeto, ele é o esforço como um todo, com começo, meio, fim, prazos e orçamento. As métricas no projeto, elas ajudam a acompanhar os prazos, se tudo está seguindo conforme o planejado por meio de gráficos, como o Burn Down Chart, se os custos estão compatíveis, porque é necessário garantir que o orçamento ele não seja ultrapassado de forma alguma, e até mesmo questões como os riscos, como a quantidade de bugs, as falhas que podem atrasar o projeto. Essas informações elas são essenciais para garantir que o projeto, além de ser entregue no tempo, ele seja entregue com qualidade e sem um estouro de orçamento. E aí a gente entra no tópico, como é possível aumentar a produtividade sem perder qualidade? A aula 14, que tivemos no material, ela explica que a produtividade não é apenas trabalhar mais rápido, mas sim entregar mais valor sem comprometer a qualidade. As equipes, elas geralmente utilizam métricas produtivas como velocidade e a taxa de entrega de funcionalidades. Mas se essa produtividade ela for aumentada a custo da qualidade, a gente tem problemas como mais bugs, mais retrabalho e mais lentidão no futuro. Então, como é possível manter esse equilíbrio? Existem 4 formas possíveis que podem ser citadas, como por exemplo os testes automáticos, já que eles garantem que o código continue funcionando conforme ele cresce, revisões desses códigos que já existem, então é necessário que outro desenvolvedor ele revise os códigos para evitar grandes erros,
Uma refatoração contínua é essencial para garantir pequenas melhorias para que o código assim se mantenha limpo e simples, além das metas equilibradas, que é a produtividade acompanhada de qualidade. Dessa forma, o time consegue acelerar sem criar uma dívida técnica que prejudicaria tudo em um espaço de tempo. Então, para poder resumir no geral tudo o que foi dito, nós temos as métricas, elas ajudam a medir e melhorar os 4 P's, que são as pessoas, produto, processo e projeto. Elas orientam decisões melhores, aumentando a qualidade e reduzindo riscos. E sim, é totalmente possível melhorar a produtividade sem sacrificar a qualidade, por meio de testes, revisões e boas práticas. O gerenciamento baseado em evidência, ele torna o desenvolvimento muito mais profissional, mais eficiente e mais confiável. Muito obrigada pela atenção, até a próxima!